Deus não é homem para que não minta, nem filho do homem para que se arrependa. Qual o entendimento do pastor em relação a esta passagem? Ok, mas a Bíblia fala de textos onde Deus se arrepende. E isso é verdade, tá? Reconhecendo que essa é uma pergunta muito difícil, muito difícil. No texto do bezerro de ouro, por exemplo, Deus falando para Moisés: eu vou fazer de ti uma grande nação, sai fora desse povo, não sei o quê. E o Moisés convence Deus. Parece, você olhando o texto, parece que Deus pensa melhor. Fala: então tá bom, eu vou reconsiderar isso aí que eu falei e tal, tudo bem. E no vídeo de hoje, o pastor César Cavalcante responde a uma pergunta difícil. Se Deus não é filho do homem para que se arrependa, por que tantas vezes a Bíblia menciona que ele se arrependeu? Seja muito bem-vindo, você está na TV Debates. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. O que tem pela frente? Telefone. Alô? Alô? Quem fala? Pastor César? Sim, João, sou eu. Olá, João Elias falando. Elias, fala de onde, Elias? Eu falo de Brasília, DF. É uma satisfação imensa em falar com o pastor. Prazer. Rapaz, é eu te admiro demais. Você é monstruoso no conhecimento da palavra. A Deus toda a glória, que bom. Vamos lá. Sua pergunta, Elias, manda aí. Quero te fazer uma pergunta. Eu quero que o pastor interpreta para mim os números 23, capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que não minta, nem filho do homem para que se arrependa. Qual o entendimento do pastor em relação a esta passagem? Gostaria que me esclarecesse, por favor. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Bom, é o texto lá de Balaão, não é? Vamos lá. Vindo ele, eis que estava junto o holocausto, os príncipes moabitas, falou o Senhor, então proferiu a sua palavra e disse: levanta-te, Balaque, ouve e escuta. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo ele falado, não cumprirá. Esse texto, o que ele quer dizer? Ele quer dizer, princípio básico, né, elementar para compreensão. Primeira coisa que a gente vai assumir é que a Bíblia diz o que ela está dizendo. A Bíblia quer dizer o que está escrito. Não dá para interpretar literalmente. É verdade, alguns textos, não é o caso desse, mas alguns textos não são possíveis uma interpretação literal. Aí a gente parte para um tipo de interpretação metafórica. Então vamos lá. Deus não é homem. Verdade. Deus é humano? Não. Deus não é humano, então Deus não é homem. Para que minta. Aí você fala: não, mas e Jesus? Então, nesse caso aqui em Números não tem a encarnação do Filho, né? Então Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque esse negócio de mentir, Jesus se apresenta como sendo a verdade. Então, Jesus que é Deus é a verdade. Então, Deus não é homem para que minta. Deus não mente. Nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus não se arrepende. Ok? Pastor, ok, mas a Bíblia fala de textos onde Deus se arrepende. E isso é verdade, tá? No texto do bezerro de ouro, por exemplo, Deus falando para Moisés: eu vou fazer de ti uma grande nação, sai fora desse povo, não sei o quê. E o Moisés convence Deus. Parece, você olhando o texto, parece que Deus pensa melhor. Fala: então tá bom, eu vou reconsiderar isso aí que eu falei e tal, tudo bem. Ou Nínive, né? Deus se arrependeu do mal que havia de fazer aos ninivitas e não fez. Ou Gênesis 6:6, né? Arrependeu-se o Senhor de ter criado o homem de sobre a face da terra, não sei o que lá. Então, como a gente entende? Bom, se esse texto diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, então a gente trabalha o seguinte, ó. Textos que parecem ser contraditórios, ou supostas contradições, como a gente chama, como que a gente lida com esses textos? Então, primeiro, você vai do que é fácil, que está revelado, para o que está mais complexo. Então, o que está revelado aqui? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Verdade. Tá, mas e aí o texto que diz que Deus se arrependeu? Aí a gente, estudando cada um desses textos, por exemplo, Nínive, eu citei aqui Nínive, né?
Arrependeu-se o Senhor. Eu estou citando de cor, mas isso é Jonas capítulo 3, versículo 10, que é o último versículo. É o último, ó. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que eles fariam e não fez. Esse aqui é o texto de Jonas, né? O livro de Jonas. E aí parece que Deus muda de ideia. Mas quando você vai ler o texto, Deus não disse que ia destruir Nínive do jeito que o Jonas disse que Deus havia falado. O que você lê no capítulo 1 é Deus chamando Jonas e fala assim: vai lá em Nínive e prega contra ela. Quando o Jonas chega lá, porque no meio do caminho ele foi engolido pelo peixe, depois porque ele não queria ir, aí ele é vomitado lá em Afo, né, Jope, em português. Depois ele viaja até a Mesopotâmia para pregar os ninivitas, não sei o que. Quando ele chega lá, ele fala assim: daqui 40 dias Nínive será subvertida, vai descer fogo do céu, vai acabar com todo. Já ouviram falar de Sodoma e Gomorra? Mais ou menos isso. E aí, só que Deus não tinha falado aquilo, mas ele é um profeta e ele fala em nome de Deus. E aí o texto diz que os ninivitas, o Jonas não contava com o arrependimento dos ninivitas. E a Bíblia diz que eles se converteram, se arrependeram. E aí, veja, mesmo que aquele arrependimento fosse momentâneo, porque lá na continuação da história você vai ver que Deus vai destruir Nínive. Mas não naquele momento, não do jeito que o Jonas queria. E aí o rei de Nínive fez um clamor, jejuou, os animais jejuaram. Aliás, eles colocaram pano de saco até nos animais. Tá no capítulo 3, lá no seu versículo. Aqui, ó, versículo 7. Nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam também cobertos com pano de saco, tanto homens quanto os animais, clamarão a Deus, não sei o quê. E aí viu Deus isso e se arrependeu do mal que havia de fazer e não fez. Então esse texto dificílimo, em contrapartida com Números 23, 19, mostra mudança. Mostra, mas a mudança acontece em quem? Em Deus ou nos ninivitas? Quem é que muda de comportamento? Quem muda de comportamento são os ninivitas. E aí o juízo parece que é suspenso, mesmo que momentaneamente, porque depois, se você vai para o texto bíblico, né, você tem, por exemplo, o profeta Sofonias, que é um profeta que clama o tempo todo sobre a destruição que vai acontecer em Nínive, por exemplo. Eu não sei se é Sofonias agora ou Naum, acho que é Naum, é o profeta Naum. Eu falei Sofonias, mas é Naum, né? É um livro inteiro só para falar da destruição de Nínive. Então, parece que a mudança não estava em Deus, mas nos ninivitas. E pelo menos momentaneamente, aquele castigo é suspenso. Então, não é que Deus muda de ideia, mas que aquilo que ele mesmo não disse que ia acontecer, porque quem fala aquilo foi o profeta Jonas, acaba não acontecendo temporariamente e vai acontecer depois. Então, como eu entendo? Eu entendo que toda vez que a Bíblia mostra Deus se arrependendo, é um sentimento de tristeza profunda em Deus, e decepção diante de fatos e rebeliões que acontecem contra ele. Por exemplo, Gênesis 6,6, arrependeu-se o Senhor. A palavra hebraica naham, ali, também pode ser compreendida como sendo um entristecimento muito profundo, que o Senhor se entristeceu por ver o que estava acontecendo ali. Porque essa mesma palavra pode ser se entristecer, se compadecer, precisar de consolo, alguma coisa assim. A palavra naham em hebraico. Então, eu entendo que o arrependimento em Deus, ele não é que ele se arrepende porque ele mudou de ideia, mas o povo mudou de comportamento e isso entristeceu Deus. É por aí que eu tento caminhar, reconhecendo que essa é uma pergunta muito difícil, tá certo? Vamos lá. É isso aí, meus amigos. E aí, você concorda com o pastor César Cavalcante? Deixe o seu comentário aqui abaixo, se inscreve no canal, compartilha este conteúdo e até o nosso próximo encontro.